Sim, sextou, que bom estar com você aí de casa em mais um programa, 11 horas e 31 minutos. Começamos agora o programa RF com você para todo o Brasil e o tema de hoje é dor na coluna, você sente? Pois é, você vai descobrir que esse problema pode ter origem em outros órgãos. Você sabia? Muito curiosa a nossa entrevista do dia, viu? Já pode mandar seus comentários com a hashtag RF com você em todas as redes sociais. Você também já pode fazer uma foto, uma selfie bem bonita. Hoje é sexta-feira, vale a pena. Me envia, não esquece do seu nome e cidade. Você vai aparecer aqui para todo o Brasil. Lembrando mais uma vez, estamos ao vivo e seguimos assim até a 1h da tarde. Tem muito programa pela frente. Eu já quero convidar você para curtir a página do Facebook. Coloca aqui na tela. Facebook/Rede Família Oficial, basta clicar em curtir. Curtindo, gente, todo dia tem postagem nova pra você. Você pode compartilhar, curtir, comentar, fazer o que você bem entender, viu? Coloca também na tela o nosso WhatsApp. Quero receber as opiniões. 19971024854. Qualquer pergunta sobre o tema do dia, dor de coluna, pode nos mandar, viu? Tá curioso pra saber o que vai ver hoje aqui, né? Então, olha só. Doenças em outros órgãos podem causar dores na coluna. Você sofre com esse problema? No estúdio, um especialista vai tirar todas as dúvidas sobre o assunto. Em nossa agenda cultural, as dicas para você aproveitar o final de semana em todo o Brasil. Tem ainda as principais notícias do dia para você ficar bem informado. O RF com você está apenas começando. Apenas começando e com muita coisa boa nessa sexta-feira, né? Agora vamos para as principais notícias do dia. Mas antes, final de semana chegou. Vamos ver então como está o clima em várias regiões do país. Previsão na tela: Limeira, aqui interior de São Paulo, sol entre nuvens, mínima de 21, máxima de 33 graus. Em Campinas, interior de São Paulo também, máxima de 20, mínima de 20, desculpa, e máxima de 33 graus. E em Águas de São Pedro, também interior de São Paulo, sol entre nuvens por lá. Mínima de 21, máxima de 34 graus. Agora sim, as principais notícias do dia. Um homem morreu após sofrer um infarto durante um assalto em São Paulo. A vítima já havia comentado que gostaria de mudar para o interior por medo da violência. As imagens mostram um carro sendo cercado por dois homens. Um deles rende o motorista. O outro dá a volta e abre a porta do passageiro. A vítima está dentro do veículo e não reage. É tirada à força, depois se afasta. As imagens não mostram, mas Antônio Manuel da Silva Filho, de 53 anos, cai logo em seguida, no meio da rua. Ele teve um ataque cardíaco. Vizinhos ligaram para o resgate. Antônio foi levado ao hospital, mas chegou sem vida. A gente imaginava que ia envelhecer junto, né? E a gente pensava, vamos para o interior, vamos morar no interior, que é mais sossegado, mais calmo. A ideia de ir para o interior era justamente para fugir da violência da capital paulista. Parece que a gente vive uma zona de guerra, né? Ele tinha o maior zelo comigo, maior cuidado. Antônio ia fazer uma entrega de pães. Esperava a mercadoria quando foi assaltado. O veículo foi abandonado e encontrado pela polícia. O carro que os ladrões roubaram tem um bloqueador antifurto. Toda vez que a porta é aberta e depois fechada, o motorista tem que apertar este botãozinho que fica aqui. Se ele não fizer isso, o combustível é cortado e o veículo desliga. Por isso, os criminosos abandonaram o automóvel. A família acredita que Antônio teve medo que os ladrões voltassem para matá-lo. Ele infartou, ele não aguentou. Ele tinha diabetes, tinha pressão alta, tinha problemas também de coração, aí não suportou, né? E até agora eu não me conformo e não acredito. E olha, aconteceu de novo no Rio de Janeiro. Mais um arrastão em um shopping levou terror aos clientes. Correria e pânico. O tumulto aconteceu neste shopping do centro de Niterói, na região metropolitana do Rio. Funcionários e clientes saem correndo em direção ao corredor de lojas. O clima é de muita tensão. Neste vídeo, os PMs passam correndo. É possível ouvir os disparos. Por causa da confusão, comerciantes fecharam as lojas.
Com medo, clientes e funcionários se abrigaram nos estabelecimentos. Por volta das 8 horas da noite, um homem armado entrou neste shopping, se aproximou de um quiosque que vendia celulares e anunciou o assalto a um vendedor. Durante a ação, o criminoso deixou cair a arma no chão. Ela disparou, ferindo uma cliente de raspão. Segundo testemunhas, o assaltante pegou a arma do chão e fugiu do local. Seguranças do shopping foram acionados e houve perseguição até o terminal rodoviário João Goulart, que fica a poucos metros do conjunto de lojas. A Polícia Militar também foi acionada para tentar capturar o criminoso, mas ele conseguiu fugir. Imagens das câmeras de segurança serão analisadas pela polícia na tentativa de identificar o assaltante. E um hacker invadiu o sistema da Polícia Civil em Goiás e com os dados passou a extorquir as vítimas. Esta vítima trabalha como motorista de transporte particular de passageiros e foi assaltada por 2 homens que pediram uma corrida. No dia seguinte, começaram as ligações. Fiz a ocorrência, aí no outro dia, eram as 9h30, 10 horas, já estava ligando para minha esposa para extorquir, pedindo R$1.000 para devolver o carro. Na delegacia de furtos e roubos de veículos, dezenas de pessoas relataram extorsões parecidas. Nas conversas, o criminoso pedia dinheiro. Se não recebesse, ele ameaçava colocar fogo nos carros. Para dar credibilidade, dava detalhes de objetos que estavam nos veículos, como bolsas ou cadeirinhas de criança. A polícia pensou que realmente se tratava de ladrões de carro, mas a investigação chegou até o técnico de celular, Rodrigo Batista Guedes. Na casa dele, em Chapada Gaúcha, no norte de Minas Gerais, os agentes encontraram um computador conectado em tempo real ao sistema da Polícia Civil de Goiás. Era assim que o homem tinha acesso às ocorrências registradas no estado. O homem foi preso em flagrante por extorsão. A polícia agora quer saber quem é o hacker que conseguiu invadir o sistema da Secretaria de Segurança Pública de Goiás. A polícia diz que em situações como essa, a vítima jamais deve depositar dinheiro para os criminosos. Eu ia pagar, eu só não paguei porque na hora que eu pedi a foto do carro, eles não mandaram. E agentes penitenciários e até o diretor de um presídio foram presos por fornecerem regalias aos detentos. Em um dos casos, o criminoso tinha até um quarto especial, olha só. O quarto que mais parece um apartamento de hotel é, na verdade, a cela de um dos 142 detentos desta penitenciária que fica na cidade de Buritis, interior de Rondônia. Foi lá que a Polícia Civil, em conjunto com o Ministério Público, desarticulou um grupo de criminosos que ofereciam regalias e benefícios dentro do presídio. O diretor do presídio e 2 agentes penitenciários foram presos. Os criminosos que foram identificados pela polícia foram condenados pelo juiz federal Sérgio Moro por tráfico internacional de drogas. Eles foram transferidos do Paraná para Buritis, cidade que fica a cerca de 350 quilômetros da capital Porto Velho. Lá eles pagavam propina para os agentes. Em troca, eles tinham regalias dentro do presídio. Segundo a polícia, as investigações começaram quando 2 agentes penitenciários escoltaram um desses presidiários até outra cidade com pretexto de que ele precisava ir ao médico. Mas na volta, ao cobrar o atestado médico, os agentes não sabiam dizer em que clínica este presidiário foi atendido. As câmeras de segurança deste supermercado em Ariquemes, também interior de Rondônia, flagraram um momento em que 2 agentes escoltam o traficante no estabelecimento. Lá ele encontra a mãe e passa o dia confraternizando com ela. Os 2 detentos serão transferidos para outras penitenciárias. E hoje será reaberto um dos principais auditórios de São Paulo, que foi totalmente restaurado após um incêndio há mais de 3 anos. Toda a parede lateral interna do auditório era revestida por uma tapeçaria da artista Tomi Otaki. Com 840 metros quadrados, ela é considerada a maior do mundo e foi totalmente reconstruída a partir do desenho original. Feita como um mosaico, a tapeçaria foi montada
parte por parte. Depois ela montada, ela pesou 4 toneladas. Foi uma obra de engenharia fantástica da empresa consorciada para que conseguisse colocar isso novamente no nosso auditório. Causado por um curto-circuito, o incêndio aconteceu em 2013 e se espalhou rapidamente. 90% do auditório ficaram destruídos. De longe dava para ver a fumaça. As vidraças se quebraram. 100 homens trabalharam para conter o fogo. Não sobrou nada da tapeçaria, não sobrou nada do auditório. O auditório simplesmente acabou. O palco fica ao centro e a plateia é dividida, o que permite 2 eventos ao mesmo tempo. O auditório Simão Bolívar tem mais de 6.000 metros quadrados e é o maior da cidade de São Paulo. Todo o material usado na reforma é anti-chamas. As poltronas têm 27 laudos. Ela é feita com tecido anti-chamas. A própria espuma é anti-chama. O nosso palco de madeira é com produto para não propagar fogo. Então nós estamos preparados para que isso nunca mais aconteça aqui no memorial. Ao salão de espera também retorna uma obra que havia sido danificada pelo incêndio. A Pomba, um dos últimos trabalhos do escultor Alfredo Sischiati, além do mural Agora, do artista plástico Vitor Arruda. O memorial foi projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer e, para que ele mantivesse as características originais, um trabalho longo e muito detalhado foi necessário. A obra durou 3 anos. A reforma custou 42 milhões de reais e teve apoio de empresas privadas. Só em 2016, o memorial criado para promover a cultura da América Latina recebeu 2.600.000 visitantes. Essas foram as principais notícias desta sexta-feira. E aí, já comentou nas nossas redes sociais? Ainda não tá perdendo tempo, viu? Temos a página no Facebook. Você já curtiu? /Rede Família Oficial, basta clicar em curtir. Curtindo todo dia tem postagem nova, você pode compartilhar, curtir, comentar, fazer o que você bem entender. É claro que eu já dei meu like, né? Estamos no Instagram também, @canal Rede Família, nos segue lá. E hoje eu quero muitos comentários com a hashtag RF com você. Se você for postar qualquer comentário, qualquer foto, escreve com a hashtag, fica mais fácil a nossa produção aí localizar o seu post. Ok? Combinado? Coloca também na tela o WhatsApp. Hoje o assunto do dia é o quê? Dor na coluna. Todo mundo já sentiu um dia, né? Você pode mandar sua dúvida aqui, 19971024854. Por esse WhatsApp, você pode também fazer uma selfie bem bonita, tradicional selfie, me mandar. No final do programa, vou mostrar aqui você para todo o Brasil e já estou recebendo aqui bastante comentários sobre o programa do dia, depois vou ler também, ok? Agora eu quero receber aqui, o fisioterapeuta já está aqui, Michel Duarte. Seja muito bem-vindo, Michel. Boa tarde para você. Boa tarde. Bom, nós vamos falar sobre uma nova técnica aí dentro da fisioterapia, né? Há poucos anos ela existe? Sim, pode-se dizer, primeiramente, boa tarde, pode-se dizer que essa técnica, ela chegou no Brasil há pouquíssimo tempo, é algo bem recente ainda. Na verdade, é mais do que uma técnica, é uma ciência, né? É um estudo. A gente da Academia Brasileira de Fáscia, a gente se baseia em artigos e estudos mais recentes possíveis, em alto escalão de escolas internacionais mesmo. A gente está trazendo isso esse ano para o país. E o que vem a ser fáscias? A fáscia, ela é um tecido conjuntivo que ela envolve todo o corpo e ela conecta o corpo. Aí que está a grande jogada da fáscia. A fáscia, então, ela envolve os nervos, envolve os músculos, envolve as vísceras, que são nossos órgãos internos, e os espaços vazios que existem entre cada víscera, ali também existe uma fáscia. Então, a partir disso, a gente consegue entender, então, que o nosso corpo é um todo, que não deve ser tratado de maneira segmentar. A gente deve ser tratado como um todo. E qual a relação, então, da fáscia, desse tecido, com dores na coluna, por exemplo? Sim, a relação, ela é basicamente direta, porque ela é um sistema que tem vários receptores, vamos dizer assim. Esses receptores, eles entendem nossa posição, nossa postura, até o nosso emocional. Então, de repente, emocional, aconteceu algo triste na minha vida, um episódio disso, através de sensores, que a gente diz esteroceptores, né, que ficam ali entre essas camadas, eles mandam uma informação para o cérebro e o cérebro vai ter uma resposta aí negativa, que vai, na verdade, gerar um enrijecimento, é uma tensão. Ok, eu vou até dar um exemplo simples, pelo que eu entendi, você me corrija se eu estiver errado. Quando a gente estava conversando para marcar essa entrevista, eu fiquei assim, muito empolgada na verdade, porque de repente uma pessoa aí de casa está com algum problema na coluna, uma dor na lombar, por exemplo, e vai tratar lá naquele ponto específico. Só que essa dor, gente, pode ter alguma relação com algum órgão do corpo. Sim, sim. É isso? Exatamente. Algum problema no fígado, no pulmão, depois, inclusive,
inclusive você vai mostrar na prática pra gente os órgãos relacionados com alguns pontos da coluna. É isso que nós vamos fazer, né? Exatamente. O foco é trazer isso para o país. Trazer o quê? Que o corpo é um todo. Então, vamos só dar um exemplo. De repente, uma alteração a nível do estômago, né? O estômago fica do nosso lado esquerdo do corpo. Uma gastrite, um estresse que também pode afetar o estômago, que é algo que acontece diariamente com a gente, né? O que pode acontecer? Existe um tecido que envolve o estômago e sobe em direção reta e na verdade para todos os lados, né? Mas ela tem uma grande quantidade de tecidos que vem para o ombro. Então a pessoa pode ter uma dor no ombro e vai querer tratar o quê? O ombro. Aí faz exame caro, gera essa ansiedade, que também é algo que atrapalha muito nós fisioterapeutas, né? Então é isso que eu costumo dizer. O exame clínico sempre vai ser soberano. Então seria o quê? Testes específicos e a conversa. A conversa é o principal para poder conseguir entender o que o paciente está passando. É isso que eu iria falar. Como que funciona? A pessoa está com alguma dor no corpo, marca com você, você faz uma análise geral do corpo? Isso. A princípio, a primeira coisa que a gente vai ter é uma conversa. Porque é muito interessante saber como a pessoa chegou até a mim, né? Porque a gente sabe que de repente pode ter uma dor, 2 ou 3 pessoas com a dor exatamente no mesmo local, mas cada um teve uma história diferente, né? Então tem que ser abordado isso em questão. Além disso, a gente tem que trabalhar também bastante a educação na dor. Educação na dor é o quê? Quebrar muitos mitos e muitas crenças negativas, né? Que hoje, por mais que hoje em dia a parte da mídia está avançando muito, parte de redes sociais, tudo, mas também está se propagando muita coisa negativa a respeito da coluna. Então é interessante a educação da dor, é isso que eu falo. Quando a gente sabe o que a gente tem, é mais fácil a gente curar também, né? Porque todo mundo faz relação, de repente, com uma dor na coluna por algum trauma que sofreu, alguma queda, ou principalmente má postura, né? Sim, isso também. E de repente pode ser, claro, por má postura, do jeito que se senta na hora do trabalho, mas pode ter relação então com outro órgão. Isso, na verdade, de maneira mais atual, sobre a postura, a frase que mais está sendo usada é que a melhor postura é a próxima postura. Então, o que isso quer dizer? O movimento. O movimento é o que vai deixar você saudável. A gente tem um conceito que chama o conceito biopsicossocial. Ele consiste no quê? Bio seria a parte biológica, o corpo humano, então a parte física que tem que estar boa. Psico seria a parte emocional. E a social seria o quê? Esse contexto. Então, mesmo se a pessoa tiver, tem uma saúde 100%, meu psicológico não é afetado, mas se ela não vive em conjunto, igual a gente foi feito para viver, também pode alterar. Então, se uma dessas 3 coisas sofre uma alteração, o paciente adoece. Essas 3 coisas têm que ser avaliadas. Bacana. Para vocês terem uma ideia, quem me apresentou o Michel foi a minha prima Márcia, um beijão aqui de Limeira. Ela foi até o Michel, né? Sim. E me ligou na hora. Marielle, muito interessante o assunto. Gostaria que você conversasse. Conversei com você e deu super certo a entrevista. Fiquei fascinada, na verdade, porque a minha prima, gente, estava com uma dor. Em qual ponto da coluna? Seria pescoço e ombro, né? Pescoço e ombro. Sim. E ela vinha tratando essa dor, né? Muito medicamento. Conheceu o Michel com muito medicamento, né? E não resolvia. Não. Michel, gente, constatou, analisando todo o corpo dela na hora, que era por conta de uma cicatriz. Isso. De uma exatamente. cirurgia que ela fez há 10 anos. Isso, exatamente. É isso. Qual a relação nesse caso? Isso é uma assunto... coisa louca de você pensar, é um assunto né? que às vezes o pessoal até se assusta na clínica, né? Mas, poxa, eu operei faz tanto tempo. Então, o que seria esse conceito? A gente chama de campos de interferência. São campos que vão influenciar na saúde do corpo, né? A gente sabe que quem sofre dor crônica, que é aquela dor de mais de 6 meses, igual no caso dela, ou no caso dos outros pacientes, existe uma excitação a nível central no cérebro. O que isso quer dizer? O cérebro fica mais ligado do que deveria. Se ele fica mais ligado do que deveria, ele absorve mais informações, muitas vezes negativas. E em alguns casos, vamos imaginar que seja uma cicatriz a nível aqui da frente do corpo, vamos dizer assim. Essa cicatriz, ela gera um enrijecimento. Quando a gente vê a cicatriz, a gente está vendo basicamente 10% dela. Eu costumo brincar que é um iceberg, né? A gente está vendo a pontinha dela, mas lá para dentro teve aquele corte enorme. É como se fosse uma blusa te puxando para baixo, 10, 15 anos. Então, e a cicatriz faz isso realmente, sim, né? Ela sofre uma aderência, né? Sim. Então, a cabeça pode vir para frente, a postura pode ser modificada, tudo por conta dessa pressão. Sem contar que embaixo desse tecido não segue uma linha reta. Então, é isso que eu estou dizendo. Se a fáscia, ela segue para praticamente todos os lados, então pode puxar para todos os sentidos. Então é uma aderência que deve ser solta. E ela é solta de que jeito? Através da terapia manual. E daí como você fez a massagem nesse caso na minha prima? Isso, nesse caso
o que a gente estabelece primeiro? Encontrar o ponto da cicatriz que está com aderência. A partir do momento que a gente encontra esse ponto, a gente trabalha uns sensores que existem na pele, liberando esses sensores, na hora a pessoa já vai sentindo Ela a falou melhora. que o alívio, ela já saiu da clínica com alívio imediato. Isso. Incrível, realmente, então, né? assim, pode ter gente que vai ter essa cicatriz 10, 20, 30 anos e não vai influenciar em nada. A gente costuma dizer que existe uma teoria chamada teoria do barril. O que consiste isso? Vamos imaginar que eu e você sejamos um barril e as eferências e aferências, essas alterações sejam a água. A água vai enchendo, a dorzinha vai subindo e aí de repente um movimento bobo, pum, travou. Aí vai falar, poxa, é o movimento que travou? Não, quantas vezes você já não fez movimento, né? Sim. Sem pensar que o corpo humano foi feito para se movimentar. A gente não deve ter medo da coluna, medo de se mexer, medo para se abaixar, muito pelo contrário, a gente tem que se movimentar. Quem se movimenta, a ciência comprova que está mais segura se comparado com a pessoa que é sedentária. Bacana. Bom, de repente aí em casa você deve estar achando o assunto assim complicado, complexo. Michel trouxe um vídeo pra gente para mostrar, exemplificar bem como que é o tecido, fáscia, como que é envolto o nosso organismo, o nosso corpo como um todo, né? Isso. Vamos ver então? Vamos Você ver, vai né? explicando, Isso. Michel? Vamos lá. Explicando. Então, até pouco recentemente, nós tínhamos esse conceito da fáscia somente em cadáveres, né? Que seria um contexto bem diferente desse que vocês estão vendo. Esse tecido que parece uma gelatina, essas são as fibras de colágeno que eu estou explicando que segue em diferentes posições. Aí seria mesmo, uma fibra pode ser a nível do abdômen, do braço, todo o corpo humano em vivo é desse jeito. Esse vídeo é do Jean Guibertot, um cirurgião francês, que ele examinou e ele traz essa imagem pra gente em vivo. Então são pessoas que com o próprio, com o consentimento aceitaram trazer isso pra reais, ciência. então, Isso. no corpo humano. Então a pessoa tá viva, fez um corte e entrou com uma câmera mais tecnológica aí possível, né? E trouxe para nossa vivência, isso transparente nossa é o prática. colágeno do nosso Isso, são as corpo. fibras de colágeno. Isso seria basicamente a fáscia mesmo, é algo lindo, né? Lindo de se ver. Muito bacana. Então, assim, é esse contexto, é isso que a gente traz. A escola, ela se baseia basicamente nisso, em artigos científicos, em comprovações, mas principalmente no amor. Tem que ter amor para poder exercer essa profissão. Com certeza, porque você tem que fazer uma análise ali até da vida da pessoa, né? certeza. No caso da minha prima, por exemplo, descobri que ela fez uma cirurgia há 10 anos, que tem a cicatriz, Conversar, né? Sim. Saber como é que foi até, de repente, o último mês, a parte intestinal, a parte aí, até a parte psicológica, vamos dizer assim, que a gente tem que conversar, porque tem que saber, né? Tem que entender o paciente como um todo. A gente fala que é multifatorial, ou seja, vários fatores podem alterar a nossa saúde. Então a gente deve ser examinado como um todo, não um segmento. E quais os casos mais comuns que chegam até você? Olha, uma das maiores críticas sempre são região lombar. Então, muita dor lombar, muita dor cervical, azia, má digestão, intestino lento também, que é uma coisa que às vezes a gente deixa para lá, eu vou tomar alguma coisinha aqui para ajudar, uma coisa ou outra, e não trata a causa do problema, né? Eu acho que é mais racional a gente trabalhar a causa ao invés de ficar trabalhando somente os sintomas, né? Com certeza. Michel, muitas perguntas chegando aqui já, vamos responder. Depois do intervalo nós vamos na prática, ele trouxe um esqueleto aqui para nos exemplificar a ligação do órgão com a dor na coluna. Sensacional o tema de hoje, Wesley da Bahia, da cidade de Cipó. Mari, o estresse pode causar dores musculares? Com certeza. Se a gente for pensar um estresse, o estresse ele gera uma tensão no sistema nervoso simpático, vamos dizer assim. O que isso quer dizer? São os nervos que comandam o nosso corpo. Então, se gera um estresse, você gera uma tensão. A gente chama de sensação aí de luta ou fuga, né? Vamos imaginar que você está nervosa, você se contrai, você se fecha, porque você precisa sobreviver, você precisa passar esse obstáculo. Então, numa dessas, você contrai um tecido. Esse tecido, ele é ligado em todos os tecidos, então contrai tudo. Aí, numa dessa, é igual aquela historinha do barril. Se falta um pouquinho para poder sair toda a água e gerar uma dor, extravasa tudo. É isso mesmo. Bom, mais uma pergunta, o Ismael de Valinhos, interior de São Paulo. Gostaria de saber se dor na coluna prejudica alguma coisa no nosso intestino. Na verdade, eu acho que é o contrário, né? Algum problema no intestino pode provocar daí a dor na coluna pelo assunto do dia. É isso, Michel? Sim, é isso mesmo. É um caminho de duas mãos aí que dá o mesmo resultado. O intestino pode atrapalhar a coluna e a coluna, por sua vez, também, porque tem nervos ali a nível de lombar, torácica baixa,
faixa que eu vou estar mostrando ali. Que comando... Fique ligadinho, pedir para esse telespectador ficar ligadinho, porque depois do intervalo nós vamos mostrar e você vê se identifica aonde você tem a dor na sua coluna. Isso, então assim, esse mapinha a nível neurológico vai estar assim tendo relação. Então a lombar pode sim ser uma dor por conta do intestino e vice-versa. Bom, agora olha, uma pergunta do Ivonaldo de Ibiara, Paraíba. Beijão pra você, tá parabenizando o tema do dia. A famosa dor na coluna pode ser de família, hereditária ou não, se torna crônica? Então, na verdade, assim, não existe comprovação científica que a parte genética vai influenciar numa dor crônica nesse sentido. Então, o que a gente tem que fazer? Tratar o paciente como um todo. Tem que avaliar ele, descobrir, igual a gente está conversando, descobrir o que aconteceu, aonde dói, mas dificilmente é algo genético, tá? Lembrando que o Michel está aqui, gente, é difícil diagnosticar através de uma pergunta, ele tem que ver, ele tem que fazer uma análise do corpo todo, a história da pessoa, mas lógico, a gente está apresentando o Michel para vocês, depois vocês podem procurar o trabalho do Michel, não é mesmo? Mais uma pergunta agora do Pará, é que tem muita gente de fora, de longe, que não daria para vir até aqui, né? Mas quem sabe não acha o profissional da cidade. Né? Onde ela mora. Esse é o intuito da Academia Brasileira de Fáscia. Difundir Exatamente, o assunto. difundir o assunto. Bacana. Olha, a Antônia de São Geraldo do Araguaia, Pará. Amo esse programa, beijão. Eu também amo todos vocês, viu? Como sempre, abordando temas que agradam toda a mulherada, é isso aí. Estou amando esse assunto. E ela diz o seguinte: sinto dores nos ombros e pescoço. Qualquer movimento que eu forço dói direto no ombro. Por que isso acontece? O que acontece é o seguinte: a gente sabe que esse tecido, a fáscia, ele também libera o movimento, vamos dizer assim, ele transmite a força, é isso que a gente fala. Então, se de repente ela vai fazer uma rotação de pescoço, uma rotação à direita, gera uma tensão. Se você colocar a sua mão no seu trapézio esquerdo, ele se mexe quando você vira para a direita. Então, se algum local desse sentido, ou no ventre muscular ou na articulação, para a gente ser mais específico, tiver uma restrição de movimento, o movimento não vai existir. Então, eu costumo dizer como se fosse uma roupa apertada por debaixo da gente, e aí você aperta a roupa e tenta se mexer. Se eu apertar minha roupa, eu não consigo erguer o braço. Se eu não ergo o braço, gera uma dor. Se gera dor, falta de movimento. O indicado é fazer o tal do alongamento todos os dias, então, Michel? Eu acho assim... Para soltar esses músculos e tecidos? Eu acho que, na verdade, o mais indicado seria o movimento. Então, a atividade física, nem só o alongamento. Porque os estudos comprovam também, os estudos mais recentes comprovam que o alongamento específico, ele não previne lesão. Então, o que vai prevenir a lesão é o quê? Movimento, hidratação, convívio, tudo isso, esse contexto multifatorial. Bacana, né? 12 horas e 15 minutos hoje, o tema muito interessante, você sente dor na coluna. Você sabia que a sua dor na coluna pode ter relação com algum órgão do seu corpo? Assunto interessante. Para responder todas as perguntas, estou aqui com o fisioterapeuta Michel Duarte. Vamos relembrar então o que nós falamos no primeiro bloco. É isso mesmo que eu citei, né? Sim. Às vezes a pessoa está com alguma dor em algum ponto da coluna, vai tratar aqui a dor local, mas nem sempre tem que tratar essa dor. Isso. Geralmente a dor é um sinal de que o corpo está sofrendo alguma alteração ou passando por algo. Mas não quer dizer necessariamente que onde esteja doendo seja o local que precise de tratamento, né? Então, nesse contexto, a gente trazendo mais uma vez a palavra aí, unidade. Então, nosso corpo é um todo, a gente vive como um todo, então a gente não pode ser tratado como um pedaço, vamos dizer assim. Porque o nosso corpo está todo envolvido por um tecido chamado fáscia. Estou sendo uma boa aluna? Perfeita. Né? E a fáscia envolve todo o nosso corpo. Sim. E pode, então, se tiver algum probleminha, causar as dores. Isso, é ela que vai transmitir e assim, equilibrar todos esses sistemas. A gente costuma dizer que, então, é um sistema aí sensorial. É ela que vai dizer quando tem alguma alteração e é ela também que pode trazer alguma alteração. Legal. Voltamos aqui com esse esqueleto porque daqui a pouco o Michel vai fazer a relação entre órgãos e dores em alguns pontos aqui da coluna, mas temos muitas perguntas. Topa responder? Claro, com certeza. Vamos lá então, Michel. Mais uma pergunta agora de Goiás, a cidade de Mara Rosa. O nome do telespectador é João Dias. Beijão pra você, João. Parabéns pelo tema, tá parabenizando, muita gente achando interessante, viu? Gostaria de saber se dores na coluna pode ter relação com articulação dentária, pode? Com certeza. Eu acredito que articulação dentária, que ele quis dizer, seja a famosa ATM, né? Quem já ouviu falar muito, que é articulação temporomandibular, que é a alteração aí da boca, né? O que acontece? A boca
ela tem aí relação direta com os ossos do crânio. O crânio, por sua vez, tem relação direta com a coluna. E tudo isso ainda está englobado pela fáscia, que é o nosso assunto de hoje. Então, sim, uma mordida cruzada, um dente que pode faltar na boca, inclusive até metais pesados na boca. Lembrando daqueles campos de interferência que a gente comentou, que são alterações que o corpo pode sentir. Amálgama no dente, que é aquele metal pesado que usava antigamente, aquele pretinho, libera mercúrio na corrente sanguínea, pode trazer várias alterações, pode encher o barril, igual a gente comentou. Extravasou, gerou dor. Então, e causar alguma dor. Então tem ligação direta. Tá no corpo, tem a ligação. Porque somos uma unidade, não é mesmo, Michel? Sim. Agora, mais uma pergunta de Goiás. Olha só, audiência top lá em Goiás, hein? Cidade de Cristalina. Não, ela é a Cristalina. Vamos lá, então. Não, ela é a Sueli, a cidade é Cristalina, Goiás. Desculpa, gente, vou fazer uma confusão aqui, viu? Ela diz o seguinte, ela tem 58 anos, tem osteoporose na coluna e minha médica me mandou ficar sem fazer atividade física, principalmente a bicicleta, que ela adora, ela diz. Agora estou com dor do lado esquerdo do pescoço, que às vezes me impede até de virar para um lado e o outro. O que posso fazer para melhorar essa dor? Na verdade, precisa ser avaliado duas coisas aí nessa pergunta. A primeira, o grau da osteoporose. Precisa saber se ela está avançada, se é início. Lembrando, gente, que o Michel não dá para diagnosticar nada ao vivo, né? Ele tem que ver a pessoa, mas ele pode tirar algumas dúvidas sim, né? Sim. E outra coisa sobre ainda esse caso, a segunda coisa, vamos dizer, é que essa dor do pescoço precisa avaliar para saber se realmente tem a ver com osteoporose ou não. Esse é um diagnóstico, né? É um rótulo, mas precisa ser avaliado. De repente, pode ter outras alterações, né? O corpo sofre a todo momento por tudo. Então, precisa avaliar para saber se é disso ou se não é disso. Além da dor na lombar, tem muita gente aqui falando sobre o nervo ciático. O famoso nervo ciático, né? Famoso, muita gente tem dor, Sim. né? Sim. E o bico de papagaio também. Sim. Então, assim, primeira coisa, vamos falar sobre o bico de papagaio. O bico de papagaio é sintomático. O que isso quer dizer? Ele não dói. O que é o bico de papagaio aqui na coluna? Bico de papagaio, vamos imaginar aqui. Aqui a gente tem a coluna cervical, né, que seria o pescoço, coluna torácica, que é o nosso tórax, e a coluna lombar, né, que é a famosa lombar. O que acontece? Quando tem algum lugar entre esses ossos aqui, alguma região está muito instável por N fatores, o corpo pensa, preciso parar o movimento. Então ele gera um acúmulo de cálcio. Esse acúmulo de cálcio, ele vira uma pontinha para baixo. Essa pontinha para baixo é o bico de papagaio, né? Então, o bico de papagaio, ele vem desse formato. Mas o bico de papagaio, a ciência comprova pra gente que não dói. Então, já é uma crença também que a gente precisa conversar com o paciente. E sobre o nervo ciático... Porque parece que é uma coisa tão sofrida, né? Sim, pra quem tem, sim. todo mundo reclama, eu tenho bico de papagaio. Isso, e aí sofre, sente o bico e consegue ter paciente até que sente, o bico é aqui. A gente fala, nossa, mas como é que consegue sentir o bico de papagaio, né? É porque isso está instalado na cabeça, então por isso que esse fator multifatorial e o fator psicológico tem que ser examinado. E sobre o nervo ciático também, é o seguinte, o nervo ciático, ele sai das últimas vértebras lombares, tá? Então aqui a gente tem um esqueminha aqui, vou girar para vocês para ficar mais fácil. Esse nervinho aqui, ó, essas partes amarelas são os nervos, tá? Nós costumamos chamar essa região de estrutura nobre. Estrutura nobre quer dizer que precisa de oxigênio, tá? Se precisa de oxigênio, não pode ter bloqueio, pinçamento, compressão. Esses nervos que saem da lombar passam por trás aqui do bumbum, por isso que a pessoa sente aquela dor que corre da lombar para a perna, e aí precisa ser avaliado se a compressão está sendo no nível da lombar, ou se os músculos que passam aqui ao lado do bumbum, aqui na coxa, se eles também não estão apertando, tá? Então, às vezes, o ciático, coitado do ciático, às vezes ele é o culpado, mas às vezes ele não tem culpa, ele só está sofrendo por estar passando ali e algum músculo está bloqueando. Então, precisa avaliar, precisa saber se realmente é o ciático que está influenciando ou se é um músculo que pode estar pinçando ele, como o músculo piriforme, que é o músculo que passa ao lado do bumbum aqui. Entendi. Mais uma pergunta aqui, dores no estômago, tem relação com desgaste na coluna? Olha, a relação direta de falar que assim, uma dor no estômago vai gerar uma degeneração, não. Porém, os nervos que comandam o estômago são da região aqui torácica e um pouquinho da lombar. Então, se o estômago sofre a fáscia que envolve o estômago, sofre a coluna atrás do estômago, então
tem que avaliar. Não dá para saber se, no caso dele, já está sendo o estômago ou se está sendo algum outro fator, tá? Mas diretamente, assim, falar que o estômago gera uma degeneração, não sei se... Acho que foi essa a pergunta, né? Foi. Não, é relação direta, assim, a gente com não desgaste. tem. Isso, desgaste e degeneração. Ó, temos uma pergunta aqui de Limeira, o Adriano. Eu quero saber o porquê de quando eu acordo mais tarde, minhas costas ficam doendo. Certo. Então, precisa ser avaliado também, mas de repente ele deve estar dormindo aí com algo na cabeça ou tem alguma alteração e aí gerou um enrijecimento. Uma posição incorreta, daí também. Dorme mais, né? Pode ser mais também. Tempo Sim. aí de sono. Vai saber até no que ele está sonhando de repente, se ele está muito tenso, foi uma semana aí de fechamento de conta, algo absurdo. Chega à noite você aperta, não tem muita gente que tem bruxismo à noite? Sim. Isso é multifatorial, o bruxismo é quando a gente aperta a boca, então de repente ele pode estar todo contraído, tem que avaliar ele também como um todo. Olha, aproveita, você que é de Limeira, marca uma consulta com o Michel, fica até mais fácil, você conta tudo pra ele, o seu histórico aí, quem sabe ele não descobre isso, porque quando você dorme mais, sente dores nas costas. A gente pode avaliar. Não é mesmo? Sim, Michel, sim. vamos na prática então? Você já falou algumas coisas, mas vamos fazer algumas relações aqui. Você vai citando o órgão, eu cito... Não, a gente vai conversando aqui, que fica até mais fácil. Então, o que acontece? Recapitulando. Regiões cervicais, torácicas, lombares e aqui atrás a gente tem o osso do sacro, tá? Que lá naquela pontinha do osso do sacro tem o famoso cóccix, tá bom? Esses são os componentes da coluna vertebral. O que acontece? As vísceras, que são os órgãos internos, quando eu falar vísceras, são os órgãos internos, tá? Okay. Eles ficam aqui na frente, na parede abdominal, tá? Então, os órgãos internos, eles são comandados também por esses nervos aqui. Então, vamos imaginar, se o intestino, se alguma parte do intestino estiver sofrendo por alguma alteração, esse mês eu não estou conseguindo ir ao banheiro, está um pouco mais lento, gera um enrijecimento nessa região e essa região pode corresponder com um enrijecimento aqui atrás também. Porque a gente lembra que a fáscia, ela vai para todos os sentidos, tá? Os estudos mais novos aí de Stecco comprovam pra gente que o enrijecimento a nível profundo, vamos dizer que o enrijecimento aqui dentro, perto da lombar, a pele, que é a parte mais, vamos dizer, mais distante em questão de superfície, ela também enrijece. Então, tem que ser avaliado a pele, tem que ser avaliado essas camadas, e aí cada nervo vai corresponder aí com um órgão, mas não necessariamente que está alterado o órgão, o nervo vai estar alterado junto. Então, a gente tem essa base de entender qual região comanda qual parte, mas chega na hora, cada pessoa pode corresponder de um jeito. Então, existe assim o padrão, mas existe também a nossa vida, né? E isso vai mudar. Então, tem que ser avaliado de maneira biopsicossocial, foi o que a gente conversou. A parte biológica, que é o corpo humano, a parte psicológica, que também influencia, e a parte do social. Prisão de ventre, muita gente sofre com esse problema, né? Sim. E daí chega na sua clínica com a dor em qual local da coluna? Geralmente. Prisão de ventre tem relação com a lombar baixa. É aquela dorzinha que quando você está sentado, está sentindo, a hora que você vai levantar, ela parece que ela te segura, e aí você vai andando, parece que melhora. Geralmente tem a ver com esses sintomas, mas tem que avaliar também. Ok. Um fumante que tem algum problema no pulmão. Certo. O fumante, além do pulmão, tem uma parte mais interessante ainda do que o pulmão, que são os músculos da inspiração. Então, o que acontece? O fumante, por ele tragar, fazer força, né, com essa parte de cima, pode reparar que a gente vai subir o quê? O tórax. Isso faz com que exija demais dessa musculatura. Lembrando que a respiração deveria ser diafragmática, né, o músculo do diafragma. Então, o fumante pode ter alterações em costelas, pode ter alterações a nível aqui desse osso, que a gente chama de osso externo, né, que é o osso aqui que divide o tórax. E também o músculo diafragma, tá? O músculo diafragma é o músculo que sai da lombar. Todos os músculos, eles saem de algum lugar e vai para outro, tá? Ele sai da lombar e vem aqui para frente na costela. Então, o fumante, ele acaba não utilizando da maneira correta o diafragma. Então, tem que ensinar até a respirar corretamente. Os estudos comprovam também que a respiração é muito importante. Ela consegue diminuir até a inflamação global do corpo. Então, por isso que é tão importante. Como devemos respirar, então? Com certeza. Por isso que é importante. Você pode ensinar a gente? O ideal é respirar sempre com o diafragma, tá? Não elevar o tórax e encher a barriga, exatamente. Isso dá pra gente ensinar assim. Se for o caso, a pessoa deita no chão ou deita numa cama e tenta erguer o umbigo na hora de
inspirar, tá? A gente tem até, por uma certa cultura, né, respirar às vezes por aqui e tal. Eu quero manter a postura, não posso respirar pela barriga para a barriga não crescer. Até isso eu já ouvi, né? Então, assim, a barriga não cresce. Pode respirar pelo diafragma. Principalmente a mulherada, Principalmente né? a mulherada. Então, respire pelo diafragma. O Pilates é muito interessante por conta disso. Eu sou suspeito para falar porque eu amo o mundo do Pilates também. E o Pilates ensina com um contexto maravilhoso a respiração. É muito interessante. Bom, agora tem uma pessoa perguntando aqui sobre a parte cardíaca. Se tem algum problema no coração, qual parte da coluna aí? Certo, o coração, a gente sabe que tem até aquela famosa história, o braço tá formigando, tá dormente, corre para o hospital, que pode ser o coração, né? O coração, ele tem as inervações aqui a nível de pescoço e algumas aqui ainda no tórax, né? Deixa eu virar para vocês, nesses nervinhos aqui, mas o coração também tem que avaliar, porque o coração, ele tá ligado com as costelas, com o gradil costal, ele está ligado também com a pleura, né? A relação do pulmão. Ou seja, tá bem próximo ao coração mesmo. Isso, a dor na coluna. Exatamente. Então, assim, o coração pode gerar uma dor, mas também pode não gerar dor. Tem que avaliar. Tem que avaliar. avaliar. Dá pra gente saber, assim. Ok. Agora a pergunta de Uberlândia, o Cristiano. Tenho hérnia de disco. Qual o melhor tratamento? A hérnia, sim, é sofrida, né? A hérnia, assim, ela tá no topo também. Se a gente for pensar em reclamações, em dores na coluna, a hérnia, ela tá no topo. Posso explicar rapidamente aqui o que seria a hérnia de disco? Então, o que acontece? Cada ossinho desse, ele tem entre esses ossos, existe o disco intervertebral. É como se fosse uma almofadinha. A gente pensa só em segurar aí questão de forças como um amortecedor, mas vai além disso, tá? E o que acontece? Dentro dessa almofadinha existe um núcleo pulposo, que é como se fosse uma gelatina. Sabe aquele chiclete que você aperta ele é mais molinho e se apertar demais ele extravasa? É como se fosse isso, tá? Mas não é tão frágil igual o chiclete, logicamente. Então, o que acontece? Se esse disco romper, ele vai apertar um desses nervinhos. Aqui eu tenho um exemplo claro disso, ó. Esse vermelhinho aqui é a representação de um disquinho que estourou e saiu aqui, né? A gente fala que extravasou o núcleo pulposo. Uma vez que extrava, ele vai extravasar. Uma vez que ele extravasa, ele pinça o nervo. Se pinçar os nervos da lombar, você vai sentir da lombar para baixo, ou seja, para as pernas. Se esse disquinho extravasar no pescoço, vou subir aqui para vocês, ó. Se ele extravasar no pescoço, é do pescoço para baixo que você vai sentir, ou seja, nos braços. Então é como se fosse fios elétricos, aonde tiver um bloqueio, de lá para baixo vai mudar, de lá para cima continua o mesmo, tá? E para não voltar a dor, sempre a pessoa tem que estar indo fazer a manipulação, a massagem na sua clínica? Na verdade é assim, quando chegar em um contexto que a pessoa já está livre de dor, está aprendendo, porque são estágios, né? Primeiro tem educação, para a pessoa entender que a coluna dela é diferente do que a gente imagina, e o que vai deixar ela bem é os hábitos dela, a atividade física. A atividade física é o que garante que você não vai precisar de uma cirurgia ou precisar de alguma intervenção. Então a gente é um facilitador da cura, mas a gente não cura ninguém. A pessoa não precisa ficar comigo para poder ficar bem. Sim. Ela precisa fazer o quê? Praticar atividade física, trabalhar o corpo humano. Sair com a lição de casa, né? Sim, da ficou clínica. tudo certinho. Olha, o Antônio de Jaraguá, Goiás. Peça para que ele relacione, ele está pedindo para você fazer uma manipulação vertebral em cada fração da coluna com as dores nas costas e a respiração. Não é possível hoje isso, né? Podemos marcar uma próxima entrevista. A gente pode demonstrar alguma técnica da próxima vez, mas assim, não existe rótulo. Eu estou com dor aqui, eu vou fazer essa técnica, né? Existe o quê? Um entendimento global, que esse é o assunto de hoje. É mostrar que o corpo humano não é um pedaço. É mostrar que o corpo humano é um todo. Isso, exatamente. Tudo está relacionado, viu, gente? A Viviane de Minas Gerais. Estou usando aquela pulseirinha do equilíbrio. Você conhece? Sim, a Power Balance, né? Sim. Notei que melhorou uma dor na minha lombar. Você acha que tem alguma coisa a ver com a pulseira? Então, tem muito também aí o fator das crenças, né? A gente sabe que a fé... Se você colocar, né, na sua cabeça que vai melhorar e é por conta daquilo, acredito que melhore realmente. Sim. Às vezes, no caso dela, de repente precisava até de uma motivação dessa, precisava acreditar que ela vai viver sem a dor. E aí ela pode juntar aí com esse contexto, tá? Mas assim, cientificamente, eu gosto de me basear a Escola Brasileira de
de fáscia se baseia muito em artigo científico e em publicação do mesmo. Então ciência. Então a ciência não tem comprovação, mas a fé é algo que é forte, né? É forte. Bom, agora Rio Grande do Sul participando. Tudo bem com você? Tudo bem, viu? Um beijão para você nos assistindo. Travesseiro alto traz problema para a coluna, ele está dizendo que ele usa. Então, o ideal é o quê? Deixar da mesma altura da coluna a cabeça. Mais uma coisa que eu sempre digo também, tem que avaliar, porque vamos pensar que ele é um homem, né, que você comentou? Sim. Vamos imaginar que ele use esse travesseiro e a esposa dele use o mesmo travesseiro. Quem garante que ela vai ter dor? Ela pode acordar e falar que dormiu super bem, então tem que avaliar, porque às vezes é um contexto no corpo dele, tá? Mas o ideal é não erguer tanto a cabeça, tentar deixar o mais neutro possível, né? Claro. Bom, daqui a pouco faço mais perguntas, nós vamos responder, mas vamos fazer algumas relações aqui a mais com órgãos que eu estou curiosa, viu? Falamos do coração, do pulmão, do intestino. Sim, vamos falar do estômago, então. O estômago, né? Um órgão importantíssimo e muita gente tem problema de estômago. O que acontece com o estômago? Gastrite, por exemplo. Gastrite, nervosa, né? A gente entra na parte psicológica de novo, mas vamos pensar em parte estrutural. Mais uma vez, aqui nesses nervinhos aqui, que são as partes amarelas, igual a gente explicou anteriormente, existe um nervo que ele comanda. Quando eu digo comanda, quer dizer que ele manda informação, tá? Sim. Quando a gente mexe o braço ou quando a gente come algo e o estômago funciona, quem comanda tudo isso são os nervos, tá? E vamos imaginar que esse nervinho aqui, essa região, comande o estômago, tá? O estômago ficaria aqui, então, do lado esquerdo, tá? Onde está minha mão aqui seria o estômago. Esse nervinho aqui, ele também comanda o músculo chamado trapézio, que é esse músculo aqui que eu vou demonstrar em mim, ó. Ele ergue o ombro. Então a pessoa pode ter uma gastrite e pode estar sentindo aquele peso. Aí coloca a mão aqui, Marielle, nossa, tá duro, né? Tenso. E aí você vai ver o estômago da pessoa. Tô estressada. Aí a pessoa acha que tá estressada, né? Sim. Uma coisa puxa a outra, mas de repente a gente pega no estômago da pessoa e tá aquela rigidez tecidual. Lembrando que essa rigidez vem de dentro para fora e de fora para dentro. Pode vir de qualquer lado. Então, sentiu o trapézio tenso, pode ser que seja o estômago. Isso é bem comum na clínica, né? Ou seja, a pessoa chegou com dor no trapézio, você não vai fazer a manipulação aqui. Dificilmente. Você vai fazer. Sim, dificilmente eu encosto aonde dói. Às vezes a pessoa até fica assustada. Nossa, mas eu tá doendo aqui, você não vai nem olhar na barriga, sim, né? Sim, então às vezes a gente até não se baseia em exame também, né? Claro que a gente olha o exame para poder tirar as dúvidas, mas o exame clínico, que é essa conversa que a gente está tendo, a avaliação, é mais importante. É soberana, sim. Então, o exame é para poder tirar as dúvidas e caso encontre algum achado que represente a dor, tá? Mas na fisioterapia a gente bate muito nessa tecla, tá? Vamos prestar mais atenção no exame clínico e nos testes específicos. E quanto tempo a manipulação demora? Para soltar realmente? Sim, geralmente leva em torno de 20 a 30 minutos e a conversa vai mais uma meia hora. É intenso? A manipulação é intensa? Não, ela é mais sutil e ela é mais precisa. Então a gente pega um lugarzinho que precisa, mexe só ali, a pessoa fala... Você vai sentindo os pontos? Isso, a gente sente os pontos. A gente costuma dizer que a gente enxerga, nós da Academia Brasileira de Fáscias, nós enxergamos mais com as mãos do que com os olhos. Sim. Então, com as mãos a gente consegue perceber a alteração no tecido, a transmissão de força e a partir daí a gente evolui no quadro. Então é algo assim, mexe pouco e dá muito resultado. Por isso que o pessoal fica até assustado, né? Nossa, mas achei que ia fazer mais alguma coisa, estralar. Eu falo, tá com dor? Não. Então tá tudo feito. Tá ótimo, né? Mais pergunta aqui, fraqueza muscular. Tremer ao forçar o músculo pode ter algum problema, alguma relação com problema na coluna? É o Gilson do Espírito Santo. Depende em que momento treme. Se for na hora da musculação, eu vou fazer um supino. Estou fazendo supino, que é aquele que a pessoa está deitada e ergue aqui para o peitoral. Se nessa hora está tremendo, é porque o músculo está sendo ativo e ele está ali quebrando as fibras, gerando toda essa alteração que é boa. Agora, se ele estiver tremendo, de repente apoia numa mesa igual eu estou aqui e está tremendo, aí tem que avaliar se a transmissão de força está ocorrendo do jeito certo. Mas o ideal é ver ele também. Sim, fazer a avaliação. Isso. Como fazer a avaliação também na Wanda, de Sumaré, interior de São Paulo. Ela disse que há um ano ela sofreu um acidente, quebrou 3 costelas e ela sente dores no local até hoje. Sim. Tem que saber se também essa costela não está sobreposta, se o tecido ao lado da costela está rígido, se quando ela respira fundo dói. É bem interessante ela avaliar isso, tá? E procurar um fisioterapeuta com especialidade aí em terapia manual. Essa é a indicação que eu dou para ela. Procura, ou você pode entrar até no nosso site, posso falar do site já?
Tá. Claro. Isso, é o site que chama Pode colocar Academia já, Brasileira de inclusive. Fáscia. Eu acho que esse ele não tá aí, mas chama Academia Brasileira de Fáscias. Só procurar no Google, tá? AB Fáscias ou Academia Brasileira de Fáscias. A partir daí você vai entender esse contexto da fáscia e você vai procurar um profissional capacitado nesse sentido, tá? Mas é utilizar as mãos. Vamos dar mais valor para nossas mãos, que é algo incrível. Com certeza. E os pés? Então, os Tem pés alguma assim... relação? Porque assim, eu já vi algumas especialidades em fazer até massagem. Alguns Isso. pontos do pé ter alguma relação também com o órgão. Sim, e se a gente for pensar até nessa relação Você do trabalha órgão, dessa forma também ou não? nesse intuito de chegar no órgão não, porque a gente enxerga como mais viável ir direto para o órgão. Porque Sim. a gente já tem essa avaliação e essa capacidade de ir direto onde precisa. Mas lembrando que se a fáscia é aquele tecido conjuntivo que só dá início e não termina mais, pode estar com o pé, pode ter alteração até na cabeça, tem que avaliar o pé também, tudo, né? Mas esses pontos assim de tal lugar representa tal lugar, a gente não trabalha assim, a gente trabalha o todo. Ok, a gente falou de travesseiro agora há pouco. A Ellen de Campinas, ela diz o seguinte: ela dorme com o travesseiro alto, mas aí você até falou que não é recomendado, né? Aí quando ela usa o mais baixo, dói muito a cabeça dela. Então, tem que avaliar Cada o que caso seria esse mais é um alto dela, caso, né? isso, o que seria o mais baixo, a respiração, a posição deitada, como que é o dia dela, se ela tem uma outra dor, porque com certeza ela deve ter outras dores. Sim, ela complementa aqui falando que tem dores na coluna, principalmente depois que teve o filho e tomou a anestesia. Então, vai saber também se no caso dela, se for uma cesárea, será que não é a cicatriz da cesárea que está gerando essa aderência? Igual a gente conversou no último bloco, isso também pode estar influenciando. São os campos de interferência. Então seria bacana uma avaliação nela criteriosa também. Ok, inclusive tem uma gestante aqui dizendo que ela está com dores e a ginecologista disse para a médica, orientou a paciente a dormir com um travesseiro mais alto, portanto, mas ela sente muitas dores no pescoço e nas costas também por conta disso. Isso, precisa saber se essas dores e essas alterações não estavam também antes da gestação, né? Sim. E lembrando que a gestação também muda todo o contexto do corpo, a gravidade muda, os músculos precisam se adaptar, o espaço que vai ter dentro do ventre vai começar a ser outro, então precisa avaliar e precisa trabalhar esse corpo. O ideal é não ficar parado, tá? Mas de maneira também mais coerente, não vai também fazer uns exercícios aí mirabolantes, inventar alguma coisa, vamos seguir o básico e vamos trabalhar com profissionais capacitados. Essa seria a indicação que eu dou para ela. Agora a pergunta do Maranhão, presidente Dutra, o Raifran, como faço para me livrar de algumas dores na coluna cervical? Nós não falamos tanto da cervical, Isso, né? A cervical, ainda mais hoje em dia, né? Você tá ali na rede social, no WhatsApp, Muito você tá comum, botando essa né? pressão. Então, de repente, assim, precisa ver também se o resto do corpo como é que tá. Às vezes a dor no pescoço, mas será que ele não tem alguma alteração, de repente, até no tornozelo? Será que ele não teve entorse que gerou uma alteração a nível do quadril e N fatores pode ter ocorrido? Então, o ideal seria para ele, que eu já iria indicar, vamos até fazer uma indicação para ele, no caso dele. Vai fazer uma atividade física. Será que não fazendo uma atividade física, será que já não melhora? Qualquer atividade física ou tem uma mais indicada? Olha, eu acho que assim, o indicado seria trabalhar o corpo com responsabilidade. Então, Sim. pilates, musculação, até... O que te dá prazer, na verdade, Exatamente, né? Porque fazer algo forçado também não adianta. não dá Não certo, adianta, né? não Vai dar adianta. mais dor, vai dar mais estresse, não é mesmo, com Michel? certeza, vai dar mais enrijecimento, né? A pessoa já vai aborrecida e não vale muito a pena, né? Com certeza. Michel, vamos então deixar os seus contatos aqui para quem quiser ligar, tirar alguma dúvida, marcar aí no seu consultório para avaliação. Olha aí o telefone, é esse mesmo, né? 19 Isso. 30 34 45 49. Lembrando, ó, DDD de Limeira aqui, viu? E temos também o WhatsApp do Michel, 19 99147 9596. Até assim, se o pessoal for de algum outro estado, alguma outra cidade, a Academia Brasileira está ganhando uma força incrível a partir desse ano. E me manda uma mensagem, de repente... Pelo tem algum... WhatsApp, Isso, né? de Mais repente- fácil. Pode Isso. anotar o WhatsApp do Michel, se alguém tiver alguma dúvida aí em casa. Prometo trazer Michel novamente para ele fazer uma manipulação aqui ao vivo. Vamos colocar uma maca, você traz um paciente. Pode ser. E fazemos aqui ao vivo. Tá ótimo, tá ótimo. Ok? Muito Prazer obrigado. em conhecê-lo. Prazer foi meu, Já gratidão. está
convidado para retornar, Obrigado, viu, Michel? Obrigado. Foi um prazer imenso e vamos trabalhar o corpo. O corpo não foi feito para poder ficar parado e nem a gente não pode ter medo dele também. Vamos trabalhar como um corpo como um todo. Com certeza. Então, Ótima tarde para você e obrigada. Quase na reta final aqui do RF com você, hein? E chegou a hora do nosso quadro especial de Direito do Consumidor. E hoje o Dr. Tomás vai explicar como funcionam os juizados especiais. Vamos ver. Olá pessoal do RF com você que nos acompanha. Hoje nós falaremos um pouquinho sobre juizado especial cível. Para que servem os juizados? Quem pode utilizar esses juizados? O juizado, ele é na verdade um órgão do Poder Judiciário criado em 1995, ou seja, ele já tem 22 anos e ele foi destinado a solucionar as causas de menor complexidade, ou seja, são aquelas causas que envolvem briga de trânsito, é aquela cobrança de um cheque a alguma pessoa que ficou lhe devendo, é o seu nome que acabou sendo negativado e essa dívida não era sua. Então, o juizado especial cível é um grande recurso para as pessoas conseguirem acesso ao Poder Judiciário de uma maneira simplificada. Então, ao longo aí de todo esse tempo, quando a gente fala e comenta sobre algum direito que você tenha ou não tenha, você, na verdade, pode recorrer ao exercício desse direito, inclusive através do juizado especial cível da sua cidade ou da sua comarca. Como é que funciona o juizado especial cível? Quem pode entrar com um processo no juizado especial cível? Esse processo pode ser ajuizado por qualquer pessoa física maior e capaz, ou também as microempresas, os microempreendedores individuais. O juizado especial cível, ele está destinado para você exercer o seu direito em causas até 20 salários mínimos que você não precisa de advogado, ou de 20 até 40 salários mínimos, onde você vai precisar o acompanhamento de um advogado. Os juizados especiais cíveis federais têm um limite um pouquinho mais alto. Você pode ajuizar processos com até 60 salários mínimos, principalmente quando as questões versarem sobre aposentadoria e assim por diante. Questões de direito de família não podem ser objeto de juizado especial cível. Separação, pensão alimentícia, isso não dá, tá certo? O juizado especial cível, ele tem um rito um pouquinho distinto dos demais, da forma como os demais processos correm. Inicialmente é marcada uma audiência de tentativa de conciliação, onde ou um juiz togado ou um conciliador designado tentam celebrar um acordo para resolver aquele litígio. Caso isso não seja possível, é designada uma segunda audiência, chamada de instrução e julgamento, onde então o juiz sentencia resolvendo a questão, encerrando esse processo, tá certo? Então, quando a gente fala aqui ao longo do tempo sobre os direitos que você tem e que você pode exercer, uma grande facilidade, uma via de acesso interessante são os juizados especiais cíveis. Quando as questões versarem sobre direito do consumidor, quando for uma relação de consumo, é um problema que você teve na sua linha de telefone, é um problema que você está tendo com o seu plano de saúde, que não quis cobrir determinado procedimento que você realizou, qualquer coisa dentro de 20 salários mínimos, você pode recorrer a esse juizado sem a presença de um advogado. Acima desse valor, vamos lembrar, até 40, é necessária a presença de um advogado, tá certo? Então, gente, juizado especial cível, fica essa dica para você conseguir exercer os seus direitos, tá bom? Até a próxima, a gente se vê. Tchau, tchau. Obrigada, doutor Tomás, pela dica. E agora tem o quê? Os agitos do final de semana com a Larissa Israel. Vamos ver. Sexta-feira chegou mais uma vez e é hora de aproveitar o final de semana. Hoje a noite promete ser bem agitada aqui em Limeira, interior de São Paulo, viu? Por aqui tem muito funk, é isso mesmo. A cantora Anitta sobe ao palco do Clube Gran São João logo mais às 22 horas com mais um super show. Se você não vem, eu vou botar pressão. Não vou te esperar, tô cheia de opção. Eu não sou mulher de aturar sermão. Me
jogar bem na sua cara. Já no sábado tem Wesley Safadão em São Paulo, capital. O homem mais safado do Brasil apresenta seus grandes sucessos na Arena AMB. Safadão é a principal atração de um festival que vai reunir diferentes gêneros da música. A festa começa às 16 horas. Em Salvador, Bahia, sábado é dia de curtir muito axé com a musa baiana Ivete Sangalo. Ela se apresenta na Arena Fonte Nova da NX0. Aparecida de Goiânia, sábado é dia de sertanejo. Por lá tem a apresentação de Victor e Léo. Os sertanejos vão apresentar os principais sucessos da carreira em um grande show que será às 22 horas no Atlanta Music Hall. Também no sábado tem Ana Carolina apresenta seu novo show Grandes Sucessos com os principais hits de seus 15 anos de carreira em João Pessoa, Paraíba. O show resume a carreira de uma das mais importantes artistas nacionais em uma grande celebração com seu público que tem a oportunidade de reviver todas as fases. Domingo, Belo Horizonte recebe Chico Buarque, ausente dos palcos desde 2012. Chico Buarque inicia por Belo Horizonte a turnê nacional de Caravanas, título de seu último álbum, lançado em agosto. Depois, o show segue temporada no Rio de Janeiro e São Paulo. Em Belo Horizonte, Chico sobe ao palco do Palácio das Artes, às 18 horas. Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de ofego. Em Salvador, Bahia, domingo é dia de Festival Verão 2017, que vai reunir grandes nomes da música, como Marília Mendonça. A cantora promete apresentar os grandes sucessos do sertanejo e músicas que marcaram a carreira. O tradicional festival será na Arena Fonte Nova e começa às 16 horas. E os cariocas vão curtir os sucessos de Caetano Veloso no domingo. O artista se apresenta acompanhado dos 3 filhos. Algumas das muitas composições que marcaram a carreira de Caetano, que completou 75 anos em agosto, fazem parte do repertório da apresentação. Sem dúvidas, um grande show em família. O espetáculo será no Circo Voador, às 22 horas. E essas foram as dicas da nossa agenda cultural. Aproveite muito bem o seu final de semana. E você já sabe, temos um encontro na próxima sexta-feira com muito mais. Então, um grande beijo e até lá. Beijão, Larissa. Ótimo final de semana, muita animação, hein? Agora uma notícia triste, não vou conseguir colocar as participações que eu tanto amo, mas prometo, na segunda-feira, abro o RF com você, já mostrando a sua foto aqui, a sua participação do dia, viu? Um ótimo final de semana de muita luz, paz e amor pra você de cada cantinho do Brasil. Beijão, fui!